Vida adulta e sentido da vida. É possível vivenciar sentido numa fase da vida em que tantas pressões aparecem, em que tantas decisões precisam ser tomadas, boletos precisam ser pagos, fatura de cartão precisa ser sanada e a gente precisa se preocupar com isso? Essas e outras perguntas estão tematizadas neste vídeo, em que eu, Thaline Chagas, e o Matheus, o outro fundador aqui da Escola do Sentido, vamos desenvolver ao longo desse vídeo. E sobre a vida adulta e o sentido da vida, o que a gente poderia falar? Bom, será que é possível nós, adultos, encontrarmos sentido na vida? E a resposta parece meio óbvia, né? Que sim, porque a vivência de sentido ela não está atrelada a uma fase do desenvolvimento, enfim, ela é sempre algo possível de se encontrar, contudo, ela encontra também desafios. Sobretudo, a gente observa muitas falas presentes na sociedade, nas redes sociais, às vezes até de pessoas próximas, comentando coisas como, bom mesmo era quando eu era criança, ou na minha infância, que eu não tinha responsabilidade, ou a vida adulta se resume a pagar boleto, ou reclamações e murmurações sobre a responsabilidade que carrega a vida adulta, de cuidar de um filho, de ter que trabalhar, de ter que pagar as contas ou resolver problemas que antes não precisava resolver. Então, há uma atrofia de um olhar para essa fase e se resume, muitas vezes, a um movimento que, na verdade, não está presente só na vida adulta. É muito comum a gente ver em todas as fases do desenvolvimento sempre uma aspiração da pessoa por uma fase diferente, por um momento diferente, por um lugar diferente do que se está. E essa desconexão entre a vivência atual e as possibilidades que essa fase trazem, né, acabam prejudicando, que olhe para esse momento de vida e encontre ali a beleza, a alegria e oportunidades, né, de vivenciar isso de uma melhor forma possível e também de uma forma que tenha sentido em sua vida. Isso mesmo, Matheus, assim, a gente estava comentando, né, inclusive nas nossas discussões, em grupos de estudo, em outros espaços da Escola do Sentido, sobre o quanto essa visão para o que é obrigação, para aquilo que tem que ser feito, que é exigido de nós, né, e aí especificamente ligada às demandas da vida adulta, que como você falou, tem a ver com boletos, com filhos, com cuidar dos pais, com dar uma resposta à sociedade para algumas coisas, né, acabam ofuscando, ou podem acabar ofuscando aquilo que tem de belo nessa experiência desse momento do desenvolvimento, como você falou, né. Então, a gente estava, inclusive, discutindo no grupo de estudos sobre esse despertar para as belezas da vida adulta, inclusive no abraço da vivência dessas responsabilidades, porque isso traz até uma certa impacto para nós, né? Assim, como é que eu vou gostar de uma coisa que é lidar com responsabilidades? Não, a gente gosta de coisas que têm a ver com lazer, com diversão, com desligar a mente, como se fala hoje em dia, né? Então, falar dessa coisa de despertar a alegria por algo ligado à responsabilidade parece até estranho, né? Parece até uma coisa assim que não faz sentido, né? E aí o desafio da reflexão é exatamente esse, né? Será que não tem algo de bom? Será que não tem algo de belo em abraçar esse caminho ligado às responsabilidades, né? E entender que essa responsabilidade que estamos falando aqui, né, se refere justamente a uma vivência atrelada a valores, aquilo que realmente nos atrai e importa a nossa vida. E temos, enquanto adultos, né, uma coisa que inclusive os jovens, os que ainda não são adultos, almejam muito na fase adulta, ao chegar na fase adulta, é uma certa autonomia e uma certa independência, inclusive nessas possibilidades de decidir sobre a própria vida, de conseguir não pedir permissão para se responsabilizar diante de algumas coisas, né? E depois estamos muitas vezes presos a essa ideia de se ver reclamando justamente
de ter muitas responsabilidades. Só que o que eu observo também é que muitas vezes os adultos acabam se conformando com uma vida que não é a vida que propriamente eles gostariam de ter. Só que as reclamações não os movem para se direcionar e reconhecer qual é essa vida que se quer construir, né? Então, muitas vezes, a gente observa pessoas que vão permanecendo em empregos que não gostam de estar, que não se identificam, que não veem sentido algum de estar ali fazendo aquilo. Muitas vezes, existem muitas experiências que as pessoas vão vivendo de uma forma automatizada e desvinculada com seus valores. Então, a vivência dessa responsabilidade com a alegria se dá por um alinhamento e uma conexão daquilo que se decide, daquilo que se faz e como se vive com realmente coisas que possam vir a ser significativas em sua vida. E aí, Matheus, você tocou no tema da decisão, né? Decidir. E esse é um tema que a gente vem refletindo mais aqui na Escola do Sentido esse ano, né? Inclusive, a gente teve uma aula sobre isso. E decidir é algo que, como você falou, né? De algum modo, está em todas as fases da vida, mas que parece que fica mais evidente socialmente nesse momento da vida adulta, né? E uma das coisas que se fala com relação ao tema da decisão é a questão das consequências, né? Então, assim, nem sempre é muito fácil decidir, porque às vezes podem acontecer consequências indesejadas, né? Então, você fala do emprego, né? Então, assim, às vezes, tudo bem, eu não estou nesse emprego aqui que eu gosto, mas o que é que vai ser se eu sair daqui, né? Eu tenho minhas contas para pagar, tenho os filhos para sustentar, tenho uma série de realidades que eu preciso contemplar, né? O pessoal fala a fatura do cartão precisa ser paga, né? E sim, né? Essas contingências são importantes, são objetividades da vida, mas a questão está no sufocar, como você falou, né? No sucumbir. Se algo não está bem, né? Se algo está sufocando, se algo está sucumbindo, a gente precisa se movimentar no sentido de ver o que pode fazer a partir disso, como a gente pode decidir, como a gente pode se posicionar. E no aulão a gente falou sobre isso, nas discussões que a gente tem sobre esse tema de decidir, a gente precisa colocar um holofote nisso, né? A decisão implica um risco, realmente, né? Não existe uma decisão com 100% de garantia de que o movimento que você vai fazer é o mais correto e só vai trazer coisa boa, né? Só vai trazer coisa desejável, aquilo que a gente pensava. Mas, por outro lado, a outra face dessa discussão é assim, o não decidir também tem suas consequências, inclusive, ligadas a adoecimentos mesmo, ligada à cronificação desse sucumbir, desse conformar-se com aquilo que está adoecendo, fazendo sofrer, como você falou, né? Então, quando a gente fala da alegria nessa vida adulta, ter esse elemento do decidir, não sempre como um ônus, como um peso, mas como uma possibilidade, como ligada a essa autonomia que, como você disse, né, às vezes as crianças, os adolescentes desejam tanto, né? Quando eu crescer eu vou fazer do jeito que eu quiser, eu vou poder fazer assim, eu vou ter autonomia para me guiar na minha vida, né? Então, tem esse elemento importante que a gente precisa considerar. A vida adulta e a autonomia que ela traz e esse responder que ela traz, abre também a gente a possibilidade de se guiar, de se dirigir na vida conforme os nossos valores, como você tinha mencionado antes, né? Os valores como algo que orienta a nossa existência. Então, nós temos a oportunidade, nem sempre fácil, e envolvida com riscos, como a gente falou, de colocar nossas ações em nome de algo que importa, de algo que é valioso, de algo que a gente acredita, de uma missão que a gente consegue intuir como uma missão pessoal nossa, né? E essa ideia de decisão, né, a gente precisa compreender que decidir é perder algo, sempre, né? Quando até a própria palavra decisão remete à cisão, a um corte, a uma separação de outras possibilidades que elas não vão se cumprir, que elas vão ser abandonadas nesse processo de posicionamento. Então, mas também fala de um selecionar, de um se posicionar para juntar
à sua vida, ao tesouro da sua vida, um legado que você vai construindo a partir das suas escolhas que precisam haver coerência com o que, de fato, importa a você enquanto uma convocação que a vida lhe faz para construir algo, realizar algo, cumprir com algo na sua vida. E como seria também a gente fazer um exercício de projetar a nossa vida lá no final da vida e olhar para ela e pensar, eu fiz tudo o que eu queria, eu me mantive tantos anos nesse emprego, ou com essa decisão, ou então eu não decidi não ser pai, decidi não ser mãe, decidi, enfim, como é que será nos deparar lá no final da vida, ou na idade mais avançada, e ver que não cumprimos ou não fizemos certas coisas que, na verdade, gostaríamos de ter feito. Qual seria o sentimento que nos depararíamos neste momento ao fazer esse exercício? Isso é algo que é importante para que a gente saia um pouco só desse momento atual, né, de pensar única e exclusivamente a partir desse olhar mais ofuscado, como você colocou, e a gente conseguir acessar uma visão mais ampla a respeito dos nossos valores da nossa própria vida e entender o que realmente nos importa. Porque, de fato, não temos como eliminar da vida os riscos. Inclusive, tem, como você bem disse, o risco de não decidir. Porque a todo momento precisamos decidir. E até quando optamos por não decidir ou por se omitir, ainda assim tomamos uma decisão e sofremos as consequências por esse posicionamento. E aí, Matheus, assim, para ir finalizando a nossa discussão, eu acho que a gente queria trazer em cena isso, né? Não desconsiderar os desafios, as dificuldades, as objetividades que a vida coloca e que, sim, né, na fase adulta, assume essa coisa dos boletos, das faturas, dos filhos, da correspondência à sociedade, né? Mas associar essa discussão colocando luz também no quanto essa fase e a especificidade desse momento tem também de oportunidade, de contribuição, de construção de quem eu quero ser, né? Decidir pensando nas missões que eu tenho. E, claro, levando em consideração essas objetividades, mas não sucumbindo a elas, se permitindo, né, sonhar, se projetar, como você falou, né? Se projetar, como você falou, sonhar, quem eu gostaria de ser, quem eu queria ser, e olhar retrospectivamente e ver que fui, né? Que missões eu quero assumir, a gente não falou muito desse tema, mas que relações eu quero estabelecer, fortalecer, né? Então, que relações de amizade, amorosas, familiares, eu quero dar realmente um peso, né? Eu quero me dedicar. Então, todas essas decisões, a vida adulta, ela traz uma face nova, né, e específica, que pode ser muito bonita, que pode ser, sim, uma oportunidade, e que pode falar muito da beleza e ser caminho de sentido para a nossa vida. Então, vocês que puderam estar com a gente nessa discussão, nessa reflexão sobre a vida adulta, fala aí quais são as belezas, né, as alegrias que você encontra hoje com as suas decisões nessa fase da vida adulta, ou com o que você vivencia hoje nessa vida adulta. Isso aí. Lembra também de compartilhar esse vídeo com outras pessoas e de seguir a Escola do Sentido no nosso perfil no Instagram, que lá a gente está sempre trazendo as notícias mais novas aí das nossas ações, né, dos nossos grupos de estudos, cursos, aulões e todas as atividades que a gente vai desenvolvendo ao longo do ano, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.